acontecia muito. De repente, no decorrer de um tratamento onde tanto eu, enquanto profissional, quanto o cliente, dando 100%, muitas vezes a pessoa entra numa crise de estresse, aí o cortisol vai lá em cima, os hormônios sobem, a pessoa infla. A impressão que a gente tinha é que ia tudo por água abaixo. Ou a pessoa tem uma crise de intestino, é um intestino que não responde, é um ovário policístico, sistema gástrico, enfim. Então, hoje, respondendo a sua pergunta anterior, hoje eu me sinto potente diante dos óleos essenciais, porque até então eu me sentia impotente, porque mesmo que eu desse o meu 100%, quando eu chegava nesse tipo de situação, eu me bloqueava, porque aí é onde a gente, enquanto profissional e o paciente, você fala, e agora? E agora o que fazer? É como se fosse tudo por água abaixo. E hoje, com esses tratamentos que a gente consegue fazer uma avaliação personalizada, na medida do possível, a gente consegue montar esse protocolo já, de uma certa forma, prevenindo essas intercorrências que podem acontecer e que geralmente acontecem no decorrer de um tratamento, e evitar esses prejuízos. Respondendo a sua pergunta, acho que hoje eu me sinto feliz e potente diante dos tratamentos e resultados que o cliente espera. Que maravilha. Então, vamos lá. Já está projetando aí a sua tela? Pode começar. Para mim, está apagado. Leva para o lado. Ela aqui, arrasta para o lado. Arrasta lá para o ladinho. Encontrou? Tá projetando. Você só arrasta, que aí ele vai estar ao lado. Ou clica na setinha, indo para o outro lado. Programa ao vivo, gente, segura aí que já vai. Vai dar tudo certo, claro que vai, né? Foi tudo preparado com muito carinho, para que essa noite fosse incrível. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, é só a gente ter só mais um pouquinho de paciência. Enquanto isso, vai colocando aí suas dúvidas, coloca aí quem te convidou, né? Vai compartilhando aí para depois, no final, a gente comentar, né? Responder ali as suas perguntas, o pessoal que está aí certamente vão anotando, e no final a gente compartilha aqui as perguntas e responde para vocês as dúvidas. Neide? Deu certo? Oi, Fátima. Deu certinho? Tá com você aí, agora apareceu para mim já uma página, é você que vai passar, né? Eu vou passar aqui. Certinho, não, apareceu para mim aqui agora já. Tá, então vamos lá. Certinho? Então, manda bala. Então, vamos lá. Certo. Eu fiz questão de, no início, colocar aqui a respeito de preparar o ambiente. E não só essa questão do ambiente da clínica, de estética, não, o ambiente onde você trabalha, né? Onde você pretende divulgar os olhos, onde você tem contato com pessoas, porque, assim, um ambiente preparado com os óleos essenciais, com um difusor, né, para receber, ele faz toda a diferença. No caso de nós que trabalhamos com estética, eu fiz questão de evidenciar o seguinte: a gente trabalha muito não só com questão de estética, mas com autoestima, com segurança, com amor próprio, com valorização, porque aquele cliente, muitas vezes, que chega
para ser atendido ali, muitas vezes o problema estético que ele traz, que ele tanto se queixa, ele está camuflando. Eu falo que são camadas, às vezes, que a pessoa tem, que é aquilo que a pessoa consegue, muitas vezes, identificar e o que ela consegue transmitir também para a gente. E à medida com que você vai atendendo aquela pessoa, você vai entendendo que a reclamação, a queixa estética dela é o de menos. Que ali vem junto todas essas questões. Então, hoje eu já faço questão de ter no meu ambiente, de ter na minha cabine o difusor, e eu gosto muito desse trio aí, o Elevation e o Balance, por questões de autoestima, a gente recebe muito em cabine, eu sempre costumo chamar de uma insatisfação infinita, né? Que você até falou disso, que os problemas estéticos a gente consegue ir trabalhando aos poucos, mas muitas vezes hoje, até por uma certa cobrança da mídia, uma certa de pouco tempo para cá está muito forte, está muito em cima, então é muito comum você atender pessoas que têm essa insatisfação, que não tem fim, muitas vezes chega aquela pessoa que, por padrão estético, você olha e fala, meu Deus, o que essa pessoa quer aqui? E a pessoa não, realmente, você vê que ali existe muito além de eu gosto de ter em recepção sempre o Elevation e o Balance, e o On-Guard, principalmente, no nosso momento, a gente não pode ficar sem ele, né? Então, assim, é só esteticista? Não, eu quis deixar isso aqui a respeito, por exemplo, um odontólogo, todo mundo tem medo de dentista, tem todas essas questões, se você trabalha numa loja, uma coisa assim, então é bem interessante mesmo. Pode passar. A questão do desintoxicar para obter, né? Resultado, melhor resposta do organismo, uma receptividade de qualquer protocolo que você vá fazer. Aqui eu coloquei uma situação de cabine, mas é o que eu falei antes, não tem que ser em cabine. Se eu vou iniciar na minha casa, se eu vou iniciar com a minha família, um tratamento saúde estética, o ideal é que eu comece pelo passo de desintoxicar, que eu sempre comece desintoxicando o organismo. Nesse caso aqui, eu deixei uma opção até oral, né? E sendo que em cabine, geralmente eu trabalho ele, ultimamente eu já consigo trabalhar ele num primeiro momento tópico, com procedimento associado com massagem, com drenagem, indicando ele para a cliente, para que ela possa também fazer esse home care em casa, para que ela possa acompanhar dessa maneira, que seria o cilantro, o endócrino e o lemon, juntos. Tanto ele é utilizado no protocolo de desintoxicação em cabine, quanto é indicado para casa, para que a cliente possa estar utilizando. Porque quando o intestino ele vai funcionar bem, essa pessoa está desintoxicada, sem excesso de toxina no organismo, a resposta desse corpo, da pele, da circulação, tudo vai responder bem melhor a qualquer protocolo que a gente vai fazer, ou até mesmo qualquer procedimento que a pessoa for fazer em casa, qualquer acompanhamento que a pessoa for fazer em casa. Vou iniciar uma caminhada, vou iniciar uma hidratação aqui em casa mesmo, que eu vou fazer em casa, é uma dica bem interessante para usar em casa também, certo? Aqui eu deixei o que é feito em cabine, que é esse procedimento já aplicado nas regiões de linfonodos, que é uma forma interessante de desintoxicar, que é feito aquela massagem, que eu acho que é uma massagem conhecida por todo mundo, que qualquer um pode fazer em casa mesmo, uma automassagem, né? Que é essa massagem do abdômen, que a gente chama massagem do reloginho, que ela é muito utilizada para o bom funcionamento do intestino e que ajuda qualquer resposta, toda e qualquer resposta de tratamento, não só estético, como tratamentos mesmo terapêuticos.
Pode passar, Fátima. Gordura localizada, que moda, acho que esse protocolo, ele é muito, muito utilizado na cabine. Só que é um protocolo que também pode ser utilizado em casa. A pessoa pode utilizar ele para fazer uma atividade física, pode utilizar ele com automassagem, pode utilizar como um home care, que eu passo muito para os meus clientes através de um home care, e em cabine eu associo ele sempre com a massagem, com oclusão, com bandagens gessadas, ele pode ser utilizado, onde é feito os blends, porque os blends mais potentes, você pode observar que os blends eles são bem mais potentes em cabine, porque ali é onde ele é associado, né? Geralmente ele é associado às massagens, ele é associado, de repente, a uma manta, associado a uma bandagem com argilas, onde ele vai potencializar, vai dar um resultado mais intenso, e também pode ser associado em casa com atividade física e com automassagem. Certo? Pode passar. Celulite, que perturba a vida da mulherada, né? Que incomoda a vida da mulherada o tempo todo. E assim, tem vários tipos de causas que vêm desde falta de circulação, tem toda uma questão hormonal, alimentação, é um processo inflamatório, a toxina ajuda a piorar o quadro também, e aí vem predisposição genética, falta de atividade física, tudo isso influencia, né, na criação da celulite, né, e principalmente na questão dela migrar de uns graus para os outros, que é muito comum, às vezes, pessoas que têm celulite grau 1 e grau 2, à medida que permanece com o mesmo quadro que fez com que aparecesse a celulite, a tendência é que ela migre para uns graus mais agressivos, uns graus onde o aspecto estético e muitas vezes até o aparecimento de dor, porque ela chega a ficar dolorida, chega a irritar a pele. Pode passar. Certo. Eu separei aqui, Fátima, alguns óleos, porque se a gente for parar para olhar, quase assim, é unânime a quantidade de óleos essenciais que a gente tem que podem ser usados na celulite. Por quê? Porque a maioria deles oxigenam, hidratam, nutrem, tiram inflamação. Então, tudo isso são as causas, né? E à medida com que você vai tratar, só o fato de você manter uma pele hidratada e oxigenada, a tendência de você ter celulite é bem menor, a tendência de que ela se agrave é muito menor. E aqui, por que eu separei, por que eu realmente costumo usar e indicar esse quinteto aqui? Primeiro, porque a celulite tem um acometimento hormonal muito grande. É muito comum, tem até essa questão de como o homem tem menos, né? Porque tem gente que fala que o homem não tem celulite, isso não é verdade, tem numa quantidade muito menor, que chega a ser até, assim, comparado com não ter, né? Mas tem. Porém, a mulher tem bem mais celulite e na maioria dos casos, por causa da questão hormonal. Então, a gente tem o gerânio. Sabe-se que a celulite ela é circulatória, que a causa dela é circulatória, uma das causas mais potentes, né? Então, por isso, eu trabalho muito com o Cipress na celulite, tanto no tratamento quanto na prevenção da celulite.
Um óleo essencial que às vezes a gente acaba não falando muito nele, até diante de tantos óleos especiais que a gente tem, mas que é meu xodózinho de clínica, que eu vivo com ele o tempo todo, que é o Petit Grain, né? Por quê? Porque ele é o citrus aurante, é o óleo essencial que mais trabalha essa dissolução desse processo inflamatório da celulite, que consegue trabalhar e consegue deslocar com maior facilidade. Então, ele, nos meus protocolos de celulite, ele é indispensável. Copaíba, que dispensa comentário, que é um anti-inflamatório, né, que a celulite, ela tem um processo inflamatório, ela cai num processo inflamatório, não que ela seja causada, mas a gente sabe que ela entra em processo inflamatório, o que a aparência potencializa muito, e o lemon, que tem a questão de drenar, de ajudar a oxigenar o tecido, e principalmente uma coisa que a gente não para muito para pensar, ele alcaliniza o tecido. Então, assim, à medida que aquele tecido ele deixa de ser ácido, ele fica num aspecto uniforme, num aspecto liso, num aspecto mais estético mesmo, digamos assim. Então, para mim, eu acho que quando a gente tem, falando em celulite, a gente tem em mãos esse quinteto aí, tanto para uso em cabine, como para indicar como home care para o seu, né, para sua paciente, para sua cliente, e quanto para uso em casa, que é o que eu falei antes. Neide, eu não tenho hábito, seja lá por qual motivo, eu não tenho hábito de ir a uma clínica de estética, o que eu posso fazer? Você pode montar. E a minha queixa é celulite. Então, você pode montar em casa o seu hidratante corporal montado com esses óleos, lógico que diluído com óleo de coco, e ali você vai você mesmo fazer a sua aplicação diária como um hidratante e, ao mesmo tempo, por que não uma automassagem? Né? Porque, às vezes, as pessoas... Tem gente que fala para a gente, mas eu não tenho tempo. A gente precisa, sim. A gente precisa ter pelo menos 10 minutos para mim no dia. E eu te garanto que com 3 minutos eu consigo me fazer uma automassagem. Não é porque eu sou esteticista, é qualquer pessoa. Você consegue, sim, tirar de 3 a 5 minutos para se passar um creme, gente, porque isso é vida. Você vai ter uma circulação boa, vai diminuir dores nas pernas, você vai ter uma estética melhor, uma pele saudável, nutrida, com uma elasticidade melhor. Então, é aquela coisa, investir em mim mesmo, e investir tempo, né? Porque às vezes as pessoas investem tanta coisa, mas não investem tempo. Não, mas eu não tenho 5 minutos para me passar um creme. Às vezes a gente fala para a pessoa, toma água direitinho. Não, mas eu não posso tomar água porque eu não posso ir no banheiro. Senão eu fico indo ao banheiro direto. Então, assim, são coisas que a gente olha e não consegue acreditar, o que às vezes, aí a gente volta lá na questão da autoestima e da autovalorização, porque à medida que eu sei o meu valor, que eu estou com a minha autoestima boa, eu vou entender que eu tenho, sim, 5 minutos para me passar um creme, para ficar ali comigo, e para tomar uma água, mesmo que eu vá mais ao banheiro, porque é o mínimo que a gente pode proporcionar para a gente mesmo. Certo? Alguma pergunta? Pode ir para a flacidez. Estou tentando monitorar aqui. Pode seguir, Neide. Pode seguir, que aí no final a gente abre para as perguntas. Certinho, porque eu não estava conseguindo te entender, não estava conseguindo te ouvir. Estava desligado o meu fone aqui. Agora a gente vai falar da flacidez, né? Que é um processo quase que padrão da gente, passou dos 30 anos, a gente sabe que a produção de colágeno, ela diminui muito, e que a ingestão de colágeno da gente, infelizmente, ela é muito pouca, né? E quando a gente fala de colágeno, quando a gente fala nessa falta de produção, a gente não está falando só de pele, a gente está falando de articulação, de umectação de tecidos. Então, realmente faz muita falta, porém, visivelmente, né, de uma forma estética, o que a gente mais sente esse incômodo é a questão de pele mesmo, né, onde a gente diminuiu os colágenos,
onde a produção de colágeno, onde a gente começa a ter um efeito sanfona maior, né? Pelo menos na maioria dos casos, quando a gente passa dos 30 anos, é que a gente começa a ter essa questão de um ganho de peso mais acelerado, a maioria das pessoas, e de repente essa vai ganhando de TPM, que faz com que a gente vai inchar, isso falando no caso das mulheres. Os homens têm a questão da andropausa, que também conta muito, que faz processo também de incha, diminui, perde testosterona, o que faz que comece a oscilar essa questão, né, de inchar mesmo e diminuir, aonde a pele ela vai sofrer e ela vai ter uma frouxidão, em algumas pessoas mais acentuadas, em outras menos. E uma das coisas que é o que eu estava falando agora na última página, sobre a questão do nutrir. Gente, a gente precisa nutrir a pele da gente. Não existe milagre, não existe outra forma, porque à medida que o meu organismo ele para de nutrir a minha pele, eu só tenho uma saída, que é nutrir ela de forma tópica. Porque o que vai acontecendo com a gente? À medida que a gente vai envelhecendo, que vai parando de produzir colágeno, que o corpo da gente ele vai entrando em escassez de alguns nutrientes, a primeira coisa que o organismo corta, né, o processo de distribuição, onde ele corta, é pele, é cabelo, é unha, porque o nosso organismo ele é inteligente. Ele vai parar de distribuir para órgãos que, infelizmente, não são vitais. Ele vai começar a manter aí um colágeno para articulação, seja para onde for, os nutrientes, mas ele vai cortar essa nutrição da pele. Então, a gente só fica com essa opção: ingestão de água e nutrição tópica. É o que você vai passar na sua pele, é o que você vai nutrir de maneira externa, é o que vai segurar essa pele para que ela não sofra tanto esses danos que vão acontecendo com a gente. À medida com que a gente vai envelhecendo, o organismo ele entendeu que a gente já passou a fase de crescimento, a gente, mulheres, não estamos mais na fase de engravidar, em fases fértil, ele, sinceramente, ele começa a não ver mais a pele como uma prioridade. Ele começa a cortar o abastecimento, digamos assim. E aí a gente precisa ter um cuidado redobrado, até porque nossa capa, né? É nosso cartão de visita, é o que para a gente é muito importante, e de repente, de uma forma sábia, o organismo da gente ele não vê dessa forma. Nesse caso, eu gosto muito, muito desse outro quinteto aí, que eu utilizo ele muito também em cabine, tanto nos meus procedimentos corporais e faciais, como eu já falei no outro, né, na outra apresentação sobre facial, que eu utilizo muito esses óleos. Porque, mais uma vez, trabalhando questões hormonais, anti-inflamatório, elasticidade, circulação, nutrição intensa da pele, estímulo de produção de colágeno, é tudo isso que esses óleos conseguem proporcionar para nós e para a nossa pele. Então, alguns deles a gente consegue utilizar de forma oral. Ah, mas se eu não quero utilizar ele de forma oral, eles podem ser utilizados em base de óleo carreador, como o seu hidratante do dia a dia. Ou você pode montar o seu blend, leva para a tua esteticista aplicar, que eu tenho certeza que ela vai amar, né? Você mesmo montar e chegar e apresentar para a sua esteticista e falar: olha, eu quero que a partir de hoje você comece a aplicar esse produto em mim antes do tratamento, antes do procedimento que eu estou fazendo, porque eles são totalmente compatíveis com todo e qualquer produto estético que ela vá usar. Podem ser associadas a tratamentos com oclusão, com argila, com crioterapia, com eletroterapia. Todos eles são utilizados em eletroterapia sem problema nenhum e vão potencializar, eu costumo dizer assim, que eles vão potencializar muito os seus resultados, os seus efeitos, e vão trazer
uma ação de resultado incrível e, com certeza, a sua esteticista, a sua fisioterapeuta vai amar. Aqui a gente está falando sobre o que algumas das possibilidades de associação, né, de potencializar os resultados. Eles podem ser associados à argila, como eu já falei, à dolomita, que podem ser usados em casa, em forma de esfoliação, em forma de máscara, em forma de loções, eles podem ser utilizados, podem ser associados aos sais, pode ser associado ao agar-agar, que é o colágeno vegetal, pode totalmente ser associado. Gessoterapia, né, que é o que a gente pode fazer em casa, e também é aquela questão que eu falei que pode ser levado para sua esteticista, para sua fisioterapeuta, ele pode totalmente ser associado à eletroterapia, que são os aparelhos que ela vão utilizar lá. Então, ela vai te dizer, não, eu quero usar antes, esse aqui eu vou usar antes, esse aqui eu vou usar depois do procedimento, mas a realidade é que todos eles podem ser associados à eletroterapia. Eu trouxe aqui para vocês, Fátima, eu até acho que você já colocou aí, dois tipos de resultados que eu tive em cabine, totalmente com os óleos essenciais. Eu fiz questão de trazer esses resultados, que esse aqui é um dreno detox, feito com os óleos essenciais, que é exatamente de uma paciente que perdeu 38 quilos, né, e que depois disso ela ficou com uma flacidez intensa, com uma retenção hídrica muito grande, com problema na elasticidade, e eu propus, né, para essa moça de fazer essa sessão de dreno detox nela, até como forma de conhecer, para que eu também pudesse conhecer, foi bem no início que eu comecei a trabalhar com os óleos, e é um resultado que me encanta muito, porque esse resultado é de uma sessão, assim, ela está com a mesma roupa, no mesmo lugar, do mesmo jeito, e essa é uma das maravilhas que os óleos essenciais têm feito na minha vida profissional, é eu poder proporcionar um resultado desse em uma cliente que não pode passar por cirurgia e que não quer também, por N motivos, e hoje a gente já tem isso nas mãos, protocolos onde com uma sessão a gente tem esse tipo de resultado. Hoje eu ainda estou desenvolvendo o tratamento dela ainda, mas quando nós tivermos terminados, faço questão de trazer para mostrar para vocês. Pelo seguinte, porque acho que você sabe, muita gente sabe, eu já tive problema sério com obesidade, e na minha época, o que se ouvia é que não tinha mais como, que a única saída seria cirurgias plásticas e tal. Então, hoje eu fico muito feliz e orgulhosa quando a gente vê que não, que o tecido ele volta, assim, ele regenera, que a gente tem tudo isso aí nas mãos e que a gente consegue resultados igual ao dessa moça, não que todos tenham que ser com uma sessão. Eu fiz questão de trazer aquele que foi com uma sessão, porque assim, é só para a gente entender o quão rápido é um resultado desse. E esse é um outro protocolo que eu fiz, focado em flacidez, que inclusive estão usando aquele quinteto de óleos contra flacidez. Foram 5 sessões, e esse protocolo foi associado à radiofrequência, onde era utilizada a eletroterapia em forma de radiofrequência, e logo após feito a massagem com os óleos essenciais e a argiloterapia. Então, é um resultado que também me deixa muito orgulhosa. Muito tempo atrás, a gente não tinha acesso a esse tipo de resultado, e muito menos de forma tão natural, tão saudável, aonde ficou um tecido totalmente nutrido, um tecido regenerado, e é isso que eu tenho vivido com os óleos essenciais na minha vida profissional. Então, Meu Deus! Você deixou o povo louco com essa imagem, Neide, você não tem noção. O povo, Neide, vem para BH, o outro para São Paulo, para o Rio de Janeiro, quer te levar para um lugar todo no Brasil. É um dos meus xodós.
Aproveita que a gente está falando desse protocolo. Gosto de passear, vamos embora. Aproveita que você está falando dele, fala para a gente que o pessoal está querendo saber qual é a proporção de óleo aqui nesse protocolo para flacidez. Para flacidez, eu sempre monto, aliás, em cabine, eu sempre monto um protocolo com os óleos essenciais sempre a 10%. Sempre. Fica mais forte, fica, só que à medida que ele é utilizado, e o da cliente, para ela usar em casa, eu faço de 3% a 5%, sempre. 3 a 5%, legal. Eu também acho que 10% é perfeito. Perfeito, perfeito. A 10% para utilizar corpo, em cabine, né? Eu acho que ele dá uma resposta. Ele dá uma resposta de regeneração de tecido muito intensa, muito interessante. E assim, o que eu já vivi, agora já com quase 20 anos de profissão, eu sempre gostei de produtos muito bons. Porém, produtos muito carregados em metais pesados, como eu já falei em outras oportunidades. Então, assim, hoje, o que eu vejo no que eu tenho vivido, no que eu tenho atendido, é o seguinte: a gente consegue resultados melhores, sem denegrir nenhuma imagem de nenhum outro produto, nem nada, mas hoje a gente consegue resultados melhores, resultados mais eficientes, mais eficazes, com tempo menor e, o que é mais importante, sem acabar com a saúde do cliente e muito menos a do profissional que está ali o dia todo atendendo cliente após outro cliente, e acontece o que já aconteceu comigo, que é essa questão de ter me intoxicado por metais pesados, por um alto contato com produtos ricos em metais pesados. Então, hoje, quando eu me vejo trazendo benefício para o cliente e, ao mesmo tempo, usufruindo desse benefício, não tem palavras, assim, não tem como explicar o que isso trouxe para a minha vida e para a vida das pessoas que eu atendo. Que top, gente! Meu Deus do céu!